Seja muito bem-vindo ao melhor debate teológico da televisão brasileira. E olha, hoje aqui no Vejam Só, nós vamos ter a oportunidade de conversar sobre o conhecimento, sobre adquirir conhecimento, crescer no conhecimento. Querendo responder uma pergunta muito direta. O que a gente quer saber é o seguinte: é verdade que quanto mais conhecimento a gente tem, mais nos afastamos de Deus? Será que essa é uma verdade, por exemplo, do conhecimento científico? Ou seja, se a sua área de estudo for a ciência, você vai se afastar mais de Deus? Será que dentro do próprio conhecimento teológico isso acontece? Temos acesso a vários casos de muitos estudiosos, eruditos da palavra de Deus, mas que acabaram esfriando, em alguns casos, inclusive até abandonando a fé. E outra questão que a gente quer colocar é a própria escolha de Jesus dos seus discípulos, que eram homens simples, não muito estudados, pouco, na verdade até. Será que isso daí justifica e explica realmente que mais conhecimento vai nos afastar de Deus? Bom, toda essa discussão a partir de agora no Vejam Só de hoje, que já está no ar. Uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. Sempre uma alegria poder entrar aí na sua casa, dividir esses momentos com você, para a gente poder conversar, bater papo, trocar ideias e principalmente levar até você o conhecimento, para que você se interesse em se aprofundar nas mais variadas visões do pensamento teológico, tá certo? A gente não tem aqui a pretensão de responder todas as perguntas, mas o que a gente quer é que você se instigue, se inspire a estudar, a se aprofundar no conhecimento, para que a partir disso você possa formar a sua opinião, tá certo? Vou sem mais delongas apresentar os nossos convidados de hoje e a partir daí a gente já pode entrar no nosso bate-papo. Quero começar apresentando o pastor Luciano Scala, ele que é da comunidade evangélica Vale de Bênçãos. Pastor Luciano, obrigado, de novo por aceitar o nosso convite. É um amigo aqui do Vejam Só, da RIT. É sempre uma alegria recebê-lo. Seja muito bem-vindo. Muito bem, eu que agradeço pelo convite, pela recepção desta casa. Muito bom estar aqui e falar de um assunto importante, porque muitas pessoas pensam justamente desta forma, que a busca do conhecimento pode levar ao esfriamento espiritual, ao afastamento de Deus. E no meu ponto de vista, acredito que a gente pode pensar de outra forma acerca deste assunto. Legal. E eu acho que isso vai ficar bem claro ao longo do programa. Espero que a gente consiga derrubar aí muito tabu e preconceito muitos mitos, que tem, né? Exatamente, muitos mitos, mas vai ser muito interessante a gente poder conversar. Pastor, por favor, passa o endereço da igreja que o irmão pastoreia e também como é que está funcionando lá agora, os cultos, nesse momento aí de restrição. Exato, tem sido um desafio, Nós estamos num momento difícil de pandemia, que o mundo inteiro tem sido assolado por tudo isso, e os nossos cultos têm sido apenas online, Nossa igreja ela é uma igreja localizada em São Paulo, na Vila Brasilândia, Rua José Benedito Pinto, número 75, e nós diminuímos os dias de culto, temos feito apenas de terça e de quinta, às 8 da noite, aos sábados, às 11 da manhã, e aos domingos nós mantemos os dois horários, às 10 e às 18. E tem sido esse desafio na atualidade, Fazer um culto, levar a palavra de Deus pela transmissão, pelas redes sociais, mas estamos indo. Graças a Deus, as vidas estão sendo alcançadas, edificadas e abençoadas pela palavra de Deus. Exatamente, isso que é o fundamental, O evangelho aí, a igreja avançando, Pastor Luciano, eu estou aqui segurando aqui, o livro que o irmão trouxe aqui pra gente. Eu queria que o irmão falasse um pouquinho as 4 orações no livro de Jonas. O que o livro trata? Como é que foi a produção dele? Legal. Esse foi um livro que eu lancei no ano passado, E esse livro fala acerca do livro de Jonas, da teologia que existe no livro de Jonas, Nós encontramos 4 orações citadas no livro de Jonas. Temos no capítulo 1 o momento onde aqueles marinheiros clamaram, e eram homens que não conheciam a Deus, e eles clamaram e Deus ouviu a oração deles. Deus teve misericórdia da vida deles. E nós encontramos depois a oração de Jonas, no capítulo 2, quando ele estava fora do propósito de Deus. Depois nós encontramos a terceira oração, que é a oração que o rei de Nínive fez, juntamente com todos os moradores de Nínive, e encerra
novamente com a oração de Jonas, quando ele estava revoltado com Deus. O que eu trago nesse livro é justamente uma quebra daquela teologia exclusivista que, para os judeus do período pré-exílio, eles acreditavam que a salvação estava restrita aos judeus e que era impossível que alguém estrangeiro fosse alcançado pela misericórdia e pela graça de Deus. Então, nesse livro, nós encontramos justamente essa revelação de um Deus que ouve o estrangeiro e vai agir com misericórdia no estrangeiro. E depois, no Novo Testamento, nós temos diversos exemplos disso. A fala de Jesus com a samaritana e por aí vai. Dobre os joelhos e ore até que você e Deus sejam amigos íntimos. Uma frase de Billy Graham, muito famosa também, e que põe aqui no livro falando sobre oração, apresentando como uma arma mais poderosa. A gente vai falar sobre isso durante o nosso bate-papo sobre conhecimento também, como equilibrar essas duas coisas. Os contatos do pastor Luciano vão aparecer durante o nosso bate-papo. Se você se interessar pelo livro, quiser outras informações, por esses canais que você pode encontrá-lo, tá bom? Quero apresentar também o nosso outro debatedor, o professor Danilo Moraes, que também é um amigo aqui do Vejam Só, ele que é lá do Instituto Bereana. Professor Danilo, obrigado, viu, pelo carinho, aceitar o nosso convite. Tá aqui essa noite, é uma alegria receber o amigo. Alegria minha, Zeca, alegria também estar aqui com o pastor Luciano, conhecendo pessoalmente. Agradeço também a toda a produção do Vejam Só, aos telespectadores, aqueles que estão nos ouvindo. Mandar um abraço também para os alunos do Instituto Bereana. Tenho certeza que esse momento que passaremos aqui, refletindo sobre a palavra de Deus, mostrando o que a Bíblia, o que a própria vontade de Deus expressa nas Escrituras, tem a nos orientar a respeito do conhecimento, a respeito do estudo da palavra de Deus e como que isso pode ser bênção para o meu ministério, para a minha vida, para a minha família e para a igreja, né? Então este é um assunto de primordial importância e que eu tenho certeza que levará esclarecimento para todos aqueles que estiverem acompanhando. Durante o nosso bate-papo, os contatos vão aparecer também, professor Danilo, mas vou pedir para o irmão reforçar o site do Instituto. Sim. E aí quem nos assiste tiver interesse, tenho certeza que lá vai encontrar todas as informações, né? O Instituto Bereana trabalha com cursos online e presencial por todo o Brasil, né? O site é www.institutobereana.com.br e o WhatsApp dos nossos atendentes é DDD 11 945 10 8784. Muito bacana também as informações, você que tiver interesse pode entrar em contato e os demais contatos do professor Danilo vão aparecer também durante o nosso bate-papo, são os canais oficiais para você entrar em contato com ele. Além dos dois amigos que eu recebo aqui no estúdio, eu tenho a alegria de receber por Skype o cantor Jonas Maciel. Jonas, obrigado, viu, amigo, por aceitar o nosso convite, tá aqui nessa noite, é uma alegria receber o irmão também. Eu que agradeço, Zeca, quero saudar a todos os participantes aí. Espero poder contribuir de uma certa forma para o crescimento do reino de Deus. Pode contar comigo sempre. Amém. Muito obrigado pelo carinho. Jonas, eu quero convidar você, convidar também os amigos que estão aqui no estúdio e você que nos assiste, a acompanhar a nossa matéria de abertura. Ela que vai dar o pontapé inicial, inclusive apresentando algumas indagações também. Vejam só. Louis Pasteur uma vez disse que um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Na verdade, parece que não há provas de que essa citação tenha advindo desse químico que mudou o combate às doenças com suas descobertas e pesquisas. Independente do autor, o significado é claro. É uma tentativa de explicar que o aumento da sabedoria e do conhecimento humano faz com que um indivíduo se aproxime do reconhecimento de que existe um Deus. A ideia pode ser boa, mas, ao que tudo indica, as evidências seguem um rumo oposto ao da afirmação. Em um estudo realizado nos Estados Unidos, no ano de 2009, constatou-se que a porcentagem de indivíduos que acreditavam na existência de Deus era de 95% do público em geral. Entre os cientistas, no entanto, esse valor cai para 51%. Também vale ressaltar que a porcentagem dos que não acreditam em Deus salta de 12% para 18% entre os profissionais da ciência. A pergunta é: o conhecimento nos afasta de Deus? A simplicidade do Evangelho significa que não devemos estudar a fundo as Escrituras ou teologia?
Ou ainda, que não podemos nos aprofundar em outras ciências? Será que esse fato pode ser justificado observando o quanto os discípulos, chamados pelo Mestre, eram simples? Aqui confirmamos que o muito estudo é um problema? Esse argumento é meio verdadeiro, realmente. Aqueles 12 homens chamados por Jesus para serem apóstolos eram homens simples. Atenção, simples, não ignorantes. Precisamos ter cuidado nesse ponto. Os apóstolos, assim como os demais discípulos, foram ensinados e treinados diretamente por Jesus numa espécie de seminário integral. Assim, percebemos que os homens chamados eram homens simples, não tinham um conhecimento especial do Evangelho como ninguém mais tinha e foram ensinados por Jesus. Eles não permaneceram os mesmos. Vamos conversar sobre o tema? Fique ligado, o bate-papo de hoje do Vejam Só já está no ar. Muito bacana novamente a nossa equipe aí, né, que produz as matérias, mandando muito bem. Um abraço aí aos meninos que realizam essa atividade e também a Denise Luque, que empresta sua voz, né, para a gente poder iniciar sempre aqui a nossa conversa. Inclusive, durante o nosso bate-papo, nós vamos pontuar bem essas duas questões, né? Tanto o conhecimento teológico, quanto o conhecimento mesmo da ciência, da academia, das universidades. Como é que essas duas questões trabalham nessa questão de afastar ou aproximar de Deus. Mas, Jonas, eu quero começar pegando a sua opinião, amigo. Na sua visão, mais conhecimento afasta o homem de Deus ou aproxima? Olha, Zeca, a minha humilde opinião em relação a isso, claro, me faz lembrar a respeito da experiência que nós podemos tirar desde o início lá do livro de Gênesis, quando Adão e Eva experimentaram aquela fruta, conhecida como a fruta do conhecimento, do bem e do mal. Esse conhecimento atribuído a essa fruta, ela, de uma certa forma, ela acabou aprisionando Adão e Eva. Foi um conhecimento que os aprisionou, gerando o quê? O pecado. O pecado, a gente sabe que o salário do pecado é a morte. Mas aí, quando a gente pega João 8:32, em que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, depende muito do que a gente busca. Qual é o tipo de conhecimento que a gente busca? Esse conhecimento vai me aprisionar? Esse conhecimento vai me libertar? Eu creio muito que o professor, o pastor, que é convidado de curso, tem muito mais a acrescentar sobre esse fato. Mas uma outra questão também, que eu gostaria de fazer uma observação, que a simplicidade não é sinônimo de desconhecimento. Uhum. Já ser direto na minha opinião em relação à escolha dos discípulos. Eu acredito que não tenha nada a ver o fato de eles serem simples pelo fato de Jesus ter escolhido os 12 discípulos. Isso, para mim, não tem nada a ver. Eu repito, a simplicidade não é sinônimo de desconhecimento. Ô Jonas, antes da gente encerrar, eu quero deixar uma provocação aqui com você, quero que você comente bem rapidinho para a gente, tá bom? Por favor, para dar tempo de todo mundo falar aqui no estúdio também. Você é cantor e o meio gospel, principalmente musical, não é muito reconhecido pelo grande conhecimento bíblico, por exemplo. A gente pode observar muitas músicas que inclusive falam contrário do que a Bíblia prega. Como é que você observa essa questão, ô Jonas, no seu meio, entre os cantores, entre aqueles ministros de louvor? Como é que isso funciona? Por favor. Eu acredito muito que cada um vai dar conta do que faz. A gente vai dar conta das nossas obras. Então, é uma grande responsabilidade eu escrever uma canção que está em desacordo com o que diz a palavra de Deus. Uhum.
de uma certa forma, nós, ministros de louvores, somos uma referência. Então, é uma responsabilidade ou uma irresponsabilidade eu escrever algo que não esteja de acordo com a palavra de Deus. Legal. Ok? Ok, muito bom. Obrigado, viu, Jonas? Inclusive, durante o nosso bate-papo, seu contato oficial apareceu aí no monitor, mas eu vou reforçar aqui, ó, é o perfil do Instagram, @JonasMacielOficial. Lá você vai encontrar todas as informações sobre o ministério, o trabalho do irmão, inclusive entrar em contato com ele também. Jonas, obrigado, viu, amigo, de novo pelo carinho. É uma alegria recebê-lo aqui no Vejam Só. As portas estão sempre abertas. Eu que agradeço. Show de bola. Vamos agora pegar a opinião dos nossos convidados aqui no estúdio. Eu vou começar com o pastor Luciano. Pastor, mais conhecimento nos afasta de Deus? E aí eu quero colocar uma outra questão. Existe diferença no conhecimento secular para o conhecimento teológico? Muito bem, Zeca. Para responder essa questão, desde quando eu recebi esse convite, eu pensei em várias possibilidades, em vários caminhos para a gente iniciar essa nossa conversa. E eu acredito que isso é um mito. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que o conhecimento científico, o conhecimento teológico, ele vai afastar a pessoa de Deus, vai esfriar a pessoa na fé. Eu, particularmente, não acredito nisso. Eu vejo isso muito mais como uma ideia do senso comum, né? Não é o caminho que eu penso. Eu acredito que a pessoa, conforme ela adquire o conhecimento, conforme a pessoa ela adquire poder, isso pode, por exemplo, potencializar um caráter corrompido da pessoa e a pessoa, assim, se desviar e se afastar. Mas não vejo como um motivo fundamental para a pessoa se afastar e se desviar. Até porque nós encontramos em toda a história diversos exemplos, começando pelo próprio apóstolo Paulo, que foi escolhido pelo próprio Cristo também, foi chamado por Cristo, e nós encontramos em Paulo um grande exemplo de um homem que nós encontramos ali em Atos, no capítulo 17, Paulo discursando no Areópago, e ele tinha muito conhecimento do que ele falava. Ele dominava não somente o conhecimento por ser um fariseu, o conhecimento das Escrituras, mas ele entendia de filosofia, ele entendia da mitologia dos gregos. Então, nós sabemos que Paulo foi um grande exemplo de alguém que era intelectual, extremamente capacitado, né? E foi usado por Jesus Cristo para levar a obra de Deus adiante. Uma questão que foi colocada foi a questão dos discípulos. Isso é fato, nós não encontramos, por exemplo, nenhum militar de uma alta patente nos discípulos, nós não encontramos escribas, nós não encontramos fariseus sendo chamados por Jesus Cristo. Mas por que ele chamou apenas esses homens, que eram simples? Por bondade, chamou porque ele escolheu chamar. Mas não que a simplicidade ou não ter o conhecimento da lei, das escrituras, de forma muito aprofundada, como os escribas e os fariseus tinham, tenha sido um fator essencial para Cristo não ter chamado outros. A gente vai poder explorar mais durante o nosso bate-papo essa questão, mas eu quero ouvir o professor Danilo também nesse início, respondendo essa pergunta, professor. É verdade que mais conhecimento nos afasta de Deus? E aí eu queria que o irmão pontuasse essas duas questões, né? Esse conhecimento secular, né? E o teológico também, por favor. Concordo com aquilo que o pastor Luciano colocou, e o que nos afasta de Deus, na verdade, é a forma ou a base do conhecimento que nós acabamos baseando a nossa linha de pensamento, né? Ontem eu estava dando para uma das nossas turmas aula de hermenêutica, interpretação bíblica, e aí nós estávamos falando justamente das linhas hermenêuticas da modernidade, né? Que são baseadas no naturalismo, no liberalismo teológico, no racionalismo, vêm ali desde o iluminismo, que são bases de conhecimento que negam a sobrenaturalidade, né? Negam toda a revelação de Deus atual, né? No nosso sistema, no nosso mundo. Então, devido a isso, aquela estatística que apareceu na abertura, de dentro da ciência, se não me engano, ali 14% apenas acredita na existência de Deus, é porque a ciência, de uma maneira geral,
devido ao racionalismo, iluminismo, naturalismo, que predomina nas academias, nas faculdades de ciência, estarem amparadas sobre isso. Então, estes são formados dentro desse sistema de crença, né, que não existe a intervenção de Deus e que predomina, então, simplesmente a matéria como resposta para todas as coisas. Então, esse tipo de conhecimento, obviamente, que o cristão, ao se aproximar e não tendo um fundamento bíblico sólido, aí nós vemos a importância da teologia para a base dentro das nossas igrejas, é porque os nossos jovens estão lá na faculdade, cercados de professores que passaram a vida inteira bebendo do naturalismo. Então, se não tem base de teologia, da revelação de Deus e como responder a estas coisas, eles podem sim se afastar de Deus. Então, nesse sentido, um conhecimento que não leva em consideração a revelação de Deus, afasta de Deus. Agora, existem diversos campos de estudo que levam em consideração a revelação de Deus na natureza. Né? A gente chama de teologia natural, onde nós temos aí grandes pensadores, teólogos e dentro da filosofia, da ciência, da física, de todas as áreas que creem em Deus, mostrando que não é o conhecimento, mas a base do conhecimento. Então, se você pega uma base que já está corrompida pela incredulidade, você vai abraçar ela até o final. Agora, se você pega uma base de conhecimento que crê na revelação de Deus, que traz para nós a sua existência, isso só vai te aprofundar mais no conhecimento de Deus e te aproximar de Deus, né? Então, a teologia, ela, trazendo para o nosso campo eclesiástico, é algo altamente recomendável, né? Paulo fala lá em Efésios que Deus deu, né, para alguns o dom de mestre. Sim. Para a edificação do corpo. Mestre faz o quê? Mestre ensina. Né? Então, se Deus deu à igreja mestres, é porque a igreja precisa ser orientada de uma maneira racional, né? De uma maneira intelectual, tanto que o próprio Jesus falou para que nós estejamos amando a Deus de todo o coração, com todas as forças e com todo o nosso entendimento. Então, nós precisamos colocar, né, vamos dizer popularmente, o cabeção, né, para trabalhar para o reino de Deus, para a igreja, para o povo de Deus. Então, a teologia é isto, né? É colocar parte daquilo que Deus nos constitui, que é a nossa capacidade cognitiva, de pensamento, racional, a serviço do reino, para a edificação da igreja. Então, a teologia é bênção para a igreja, né? Nós não precisamos temer a teologia, precisamos temer a falsa ciência de que Paulo fala e a falsa teologia que ainda predomina em alguns lugares. Com certeza, a gente vai ter e vai conseguir falar bastante sobre essas questões que o pastor Danilo levantou, o pastor Luciano também, mas agora eu quero ouvir a sua voz, a sua opinião sobre o tema que nós vamos debater nessa noite. E você vai encontrar a nossa enquete lá no nosso perfil do Instagram, que já aparece aí na sua tela, @programa Vejam Só. Entra lá e você vai encontrar a seguinte enquete disponível. É verdade que mais conhecimento nos afasta de Deus? Você tem duas opções, sim, é verdade, ou não, não é verdade. Escolha uma delas. Na postagem seguinte, você vai ter a oportunidade de justificar a sua escolha. Essas justificativas, nós vamos tentar pensar algumas para colocar aqui também no nosso bate-papo, tá bom? Então, entre lá no perfil do Instagram e participe. Antes da próxima pergunta, um recadinho rápido, se você quiser, pode me seguir lá no Instagram também. Eu tento, na medida do possível, falar com todo mundo e responder todas as mensagens, tá bom? @Zeca_Pereira, fique à vontade. Pastor Luciano, o irmão já pontuou na sua primeira fala sobre a questão da simplicidade dos discípulos, né? Já mostrando que isso não tem a ver com pouco conhecimento e nem o afastamento de Deus. Mas será que o contrário também não é algo que possa explicar essa questão? Por exemplo, os escribas e fariseus tinham muito conhecimento da lei. Sim. E foram eles mesmos que mataram Jesus. Então, a pessoa que lê de longe, ela não vai ficar com esse entendimento. A gente pode dizer que foi até daí que nasceu essa questão, né? Muita gente fala, né, que a letra mata. Então, isso é muito questionável, né? Do ponto de vista, isso daí é muito questionável, muito relativo. Até esse termo relativo é uma coisa complexa até de falar na atualidade. O pastor citou a ideia do modernismo, né, onde eles trabalhavam o conhecimento
através do racionalismo, através da razão. E se você vê em Descartes, você vê o empirismo naquela época por John Locke. E depois nós temos uma superação disso com Kant, né? E Kant era alguém, Immanuel Kant, era alguém que era cristão, que acreditava em Deus. Então, eu acho muito relativo pensar desta forma. Eu não concordo olhando por esse ponto de vista. Eu acho que o conhecimento, o próprio pastor citou, o professor citou o texto de Efésios, isso era incentivado. O apóstolo Paulo incentivava, ele deu esses conselhos, por exemplo, a Timóteo. Você lê a primeira carta, a segunda carta, você vê esse incentivo à busca do conhecimento. Né? Esse pensamento, nós somos de uma linha, tanto eu como o pastor, nós somos de uma linha que tem uma linha pentecostal. Isso no começo, lá atrás, era muito questionável dentro das igrejas pentecostais, porque se dizia exatamente isso. Se você estudar demais, você vai perder essa espiritualidade. Quando na verdade não. Quando você vai buscar o conhecimento teológico, quando você vai buscar o conhecimento científico, você vai se aprofundar nas questões acerca da Bíblia, acerca de Deus. Isso de nenhuma forma vai te afastar de Deus. Pelo contrário, isso vai te mostrar, isso vai te aproximar de Deus. O que deve existir é um equilíbrio de você buscar um intelecto, mas continuar buscando uma vida piedosa. Pastor Luciano, você até citou a questão do pentecostalismo, era uma pergunta que eu ia fazer, já vou pedir para o irmão comentar o porquê que a linha, né, ou a igreja pentecostal reforçava mais essa questão, observando assim bem rapidamente, as igrejas históricas sempre muito ligadas à educação, né? A maioria delas fazia a igreja uma escola para ensinar o povo, a leitura e tudo mais. Inclusive até depois na produção literária também, né? Os reformados tiveram mais destaque, os pentecostais nem tanto, ainda que agora recuperando esse espaço. Como é que o irmão explica isso? Assim, era algo que já era reforçado dentro da própria comunidade? Então, a linha pentecostal, ela sempre deu uma ênfase maior na experiência, a experiência com Deus, né? E a experiência com Deus não é algo que nós adquirimos, por exemplo, num banco de uma academia, na faculdade. A experiência com Deus é na sua vida, na sua vivência, na sua espiritualidade, na sua busca. Então, as igrejas de linha pentecostal, elas sempre deram uma ênfase maior a isso. Então, é fato, quando você vai buscar, por exemplo, teólogos de uma linha pentecostal, você encontra menos. Faculdades de linha pentecostal, você encontra menos do que as das igrejas da Reforma, né? As igrejas reformadas. Mas justamente por isso, por dar uma ênfase maior no indivíduo ter essa experiência com o Espírito Santo do que com o conhecimento acadêmico. Muito bacana. Professor Danilo, antes do irmão comentar essa questão do pentecostalismo, na sua primeira resposta, o irmão disse que dependendo da ciência que a gente basear ali, né, o nosso conhecimento, pode ser um problema. Sim. Mas isso, na verdade, não é um problema pela falta de maturidade daqueles que vão se aproximar dessa ciência? Pensando pelo seguinte, as ciências naturais, biológicas, físicas, químicas, são todos criação de Deus. Deus que criou todas as leis da física, por exemplo. Não é mais um problema do conhecimento da pessoa, da base que ela tem, do que da própria ciência que é oferecida? Devemos observar assim, né? Não existe neutralidade, né? A ciência que não crê em Deus, ela se torna uma própria religião, porque ela crê nela mesma, né? Ela torna-se o próprio objeto de culto. Né? Então, nós temos que escolher a quem nós vamos cultuar, né? A quem nós vamos reverenciar, né? O naturalismo, né? O materialismo ou a transcendência e a existência de Deus. O problema não é a ciência em si, né? O problema é justamente aquilo que eu levo, a minha religião, para os dados da ciência, né? Então, de qualquer maneira, se eu me coloco como um ateu, um naturalista, ao me aproximar das ferramentas da própria ciência de análise e de pesquisa, eu vou levar para ela, né, a minha crença. Eu sou um ateu naturalista, isso é uma crença, né? Então, eu levo para ela isso e aí eu vou manipular, no sentido de trabalhar com as ferramentas da própria ciência dentro dos meus pressupostos, né? Então, não existe neutralidade, né? Tanto o cristão, o religioso, ao se aproximar da ciência, ele está levando as suas crenças. E tanto o naturalista, ele se aproxima da ciência e leva a sua religião, a religião naturalista. Então, esta é a grande questão, né? Então,
eu reforço, né, que os nossos líderes, as nossas igrejas precisam preparar os jovens para que estejam preparados ao entrarem nas universidades, nas faculdades e também para aí circularem no dia a dia, no ambiente de trabalho, né? Porque as cosmovisões que predominam na nossa sociedade são cosmovisões naturalistas, né, relativistas, que não sustentam os valores da palavra de Deus. Sim. Então, se nós queremos aí cortar um pouco essa sangria de adolescentes e jovens esvaindo-se de nossas igrejas, leve o conhecimento para a tua igreja, preparem esses jovens, né? Então, essa é uma questão fundamental para que a gente possa reter e preparar estas pessoas, conforme Pedro disse, né? Guardando, santificando a Cristo em nossos corações e estando preparados a responder, né, a qualquer questionamento que fizerem da nossa fé. Inclusive, eu fico com a impressão que essa questão até já tem mudado um pouco, né? É só a gente observar a quantidade de cientistas, né? Que professam a fé em Jesus, que acreditam em Deus e que desenvolvem trabalho. O próprio preparo dos pastores na atualidade, eles têm se preparado, né, pastor? Têm se preparado muito mais, né? Para passar uma mensagem muito mais voltada à reflexão, muito mais com conteúdo. Isso é muito presente hoje em dia. Sim, fundamental. Eu iniciei meus estudos teológicos com 18 anos, né? Eu tenho 40 hoje, faz 22 anos. Naquela época, e vindo de uma igreja de linha pentecostal, predominava, né, essa visão, cuidado com teologia, a letra mata, isso, esfria o crente, né? Tinha todas essas recomendações. E hoje, trabalhando com teologia diariamente no Instituto Bereana, dando aula de teologia há mais de 10 anos, a gente percebe o quanto isso tem mudado gradativamente, beneficamente para a igreja, né? Cada vez mais, né? Pessoas estão procurando fazer teologia, jovens procurando fazer teologia, né? E pastores já ministerialmente atuando, voltando para fazer teologia, porque estão reconhecendo a necessidade desse estudo mais formal, sistemático, para poder dar sustentação e um preparo que hoje a demanda acaba requisitando das complexidades que nós temos no ministério. Então, estão se voltando cada vez mais, né? Então, diariamente tem tido procura do meio pentecostal, no meio reformado, tradicional. Isso já é uma cultura muito mais antiga, né? Porque a igreja trabalha massivamente com isso, com seus membros. Então, eles crescem maduros na fé, entendendo e reconhecendo a necessidade. No meio pentecostal, gradativamente, graças a Deus, isso tem crescido cada vez mais. Sim, é fundamental, importantíssimo. Ambos têm reforçado isso. A gente vai precisar fazer o primeiro intervalo, mas no próximo bloco, os irmãos vão falar assim, cada um na sua área, né? O professor Danilo, o pastor Luciano. O que é melhor ter? Aquele questionador, aquele aluno ou aquele membro que questiona tudo, ou aquele que só aceita passivamente, não fala nada e não dá trabalho? Eles vão responder o que é melhor, tá bom? Antes do intervalo, tome nota aí do telefone da Agrade, que é a Academia Teológica da Graça de Deus, o lugar preparado e pensado para você, meu irmão, que já tem o dom, já tem o talento, já gosta do estudo e do manuseio das Sagradas Escrituras, poder lapidar isso, poder aprofundar isso. Então tome nota do telefone, código 11, 3115-0819, é o telefone da Secretaria-Geral. Não adianta ligar agora, não tem ninguém lá para te atender, então anota em algum lugar e amanhã você liga em horário comercial para pegar todas as informações. Unidade mais próxima, os cursos oferecidos, os valores, para você se tornar o próximo aluno da Agrade, tá bom? Quero colocar aqui também no ar o nosso QR Code. Ele que é o passaporte para te levar lá para o nosso canal do YouTube. É só aproximar o celular e automaticamente você é direcionado até lá no YouTube. Você acompanha a nossa programação ao vivo, simultaneamente, além de ver e rever todas as nossas entrevistas. Todo o material do Vejam Só fica lá à sua disposição para você rever, para você pegar algum detalhe que passou desapercebido durante o bate-papo, para você compartilhar esse conteúdo. É isso mesmo. Manda lá no grupo da igreja, de repente vocês estão em um debate lá, a nossa função aqui pode ajudar a esclarecê-la também, tá bom? Então fique à vontade, se inscreva no canal. Além do YouTube, as demais redes sociais da HIT vão aparecer aqui no seu monitor. Página no Facebook, perfil no Instagram, curta, siga e lá você que já gosta da nossa programação vai receber informação sobre os bastidores, sobre os convidados que virão em cada dia, os temas que serão abordados. É muito legal para você que gosta, vale a pena seguir a HIT nessas comunidades virtuais também, tá bom? Intervalo rápido no nosso bate-papo, o Vejam Só vai, mas daqui a pouquinho já estaremos de volta.
Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidíssimo aí no nosso bate-papo e a gente já vai retomar daqui a pouquinho a nossa conversa, respondendo a pergunta se mais conhecimento nos afasta de Deus. É verdade essa afirmação? Recebendo aqui no nosso estúdio, com muita alegria, por uma conversa super agradável, o pastor Luciano Scala, ele que é da comunidade evangélica Vale de Bênção, e também o professor Danilo Moraes, do Instituto Bereana, ambos nos ajudando nessa caminhada, e eles já vão responder na sequência a pergunta que eu deixei do bloco anterior. Mas agora eu quero dar aquela moral para você que acompanha o Vejam Só, que assiste o programa e que responde ao nosso pedido de participação, ao pedido do envio da sua foto, acompanhando o Vejam Só. E esse é o nosso endereço eletrônico onde você vai mandar vejamsó@hittv.com.br. Manda uma foto, se você quiser pode mandar um vídeo, dando sugestão de tema, respondendo alguma das nossas perguntas aqui do programa, fique à vontade. Não esqueça de, no corpo do e-mail, colocar o seu nome completo, tá bom? A cidade e o estado de onde você fala. Se alguém tirou a foto ou fez o vídeo, ou se outras pessoas aparecem na foto, pode colocar o nome lá, que a gente dá aquela moral aqui para todo mundo, tá bom? A nossa primeira foto vem aqui da região metropolitana de São Paulo, da cidade de Santo André, e quem vai aparecer aí é a Marina Elisário, acompanhando também ali o Vejam Só. Marina, obrigado, viu, pelo carinho, Deus abençoe sua vida, sua casa também. É sempre muito bacana receber esse contato dos nossos telespectadores. A próxima foto vem aqui da capital paulista e quem vai aparecer é a Silvana Furquim, também acompanhando o Vejam Só ali. Silvana, obrigado, viu, irmã, pelo carinho, Deus abençoe a sua vida. A nossa próxima foto vem lá do Ceará, Martinópolis, e quem aparece aí é o Raimundo Lima e a esposa dele, a Renária Maria. Obrigado, viu, casal, por acompanhar o programa, por mandar a foto. Que Deus abençoe bastante aí a vida de vocês, a união de vocês, tá bom? Obrigado pelo carinho. E nós encerramos a nossa viagem pelo Brasil lá em Ouro Preto, Minas Gerais. E quem aparece aí no seu monitor é o Gustavo de Abreu e toda a sua família. Então lá, ó, a esposa, os 3 filhos, casa cheia. Gustavo, obrigado, viu, irmão? Que Deus continue abençoando bastante aí a sua casa, o seu lar. E é uma alegria receber a sua participação, tá bom? Você que nos assiste, faça como esses irmãos, mande a sua foto também. Quem já mandou e quem ainda vai mandar, vai concorrer ao sorteio de 2 livros, que inclusive tem tudo a ver com o nosso bate-papo de hoje. São 2 livros oferecidos pelo professor Marcos Eberle. Um deles é esse daí que você está vendo, Antividência, e o outro é o Fomos Planejados. Ambos estão autografados, tá certo? Já vão chegar aí para você que participar da nossa promoção aqui, vão ganhar esses livros que falam exatamente sobre esse desenvolvimento da ciência nessa linha aí de pensamento relacionada à teoria do design inteligente, apontando para uma mente inteligente, criadora e mantenedora de todas as coisas, tá bom? Então estão aí os 2 livros, os 2 materiais, vai ser um sorteio só, tá bom? Quem ganhar vai receber os 2, essa coleção aí para você poder aprender muito mais, tá bom? Pastor Luciano, vamos retomar então o nosso bate-papo. No bloco anterior eu deixei aquela pergunta, né? Que no ministério pastoral, o que é melhor? É aquele membro questionador ou aquele membro que aceita tudo calado? Eu acredito que aquele que questiona, aquele que vai refletir acerca daquilo que é ensinado, eu acredito que esse seja, não digo que o caminho melhor, né? Mas eu acho que é um caminho muito bom, sim, porque é isso que nós devemos fazer. Nós devemos analisar, perceber. Nós temos exemplos na Bíblia, né, lá em Atos dos Apóstolos, daqueles que faziam isso, né? Sim. Né, professor? Aqueles que questionavam, que examinavam para ver se realmente era aquilo que era ensinado. Então, eu prefiro esses na igreja. Muito bacana, mas isso daí só vai aparecer, pastor, se a pessoa se capacitar, né? Sim. Então, parte da ideia aqui é que o irmão é favorável a esse conhecimento, inclusive para isso. Claro. Para esse diálogo com a liderança da igreja mesmo. Sim, até porque hoje em dia qualquer assunto que a gente coloca na internet, qualquer assunto mesmo, qualquer assunto teológico, qualquer pergunta que você colocar, você vai encontrar uma resposta. O grande problema é que você vai precisar filtrar, porque você vai colocar um determinado assunto
E ali nós vamos encontrar diversas respostas, diversas possibilidades de caminho. E se você não tem um conhecimento básico, mínimo que seja, se você não tem esse conhecimento bíblico principalmente, você é levado por teorias que não existem. Sim, sem dúvida. Ventos de doutrina, né? Que vão te chacoalhando para lá e para cá. Professor Danilo, o que é melhor em sala de aula? Aquele aluno questionador, que pergunta tudo, que confronta todas as ideias, ou aquele que fica calado e só aceita? Como sempre, a gente temos os dois tipos de alunos, né? Sempre tem uma parte que fica quietinha, né? Prestando atenção, com cara ali de conteúdo, né? E tem ali alguns, né, que estão sempre perguntando, né? Então, os dois tipos, cada um tem uma personalidade, né? Mas para o bom andamento da aula, tem que ter os alunos que fazem pergunta, né? Agora, fazer pergunta faz parte do processo de aprendizagem. Legal. Então, se você faz uma pergunta, você está colocando para fora, né? E vai estar recebendo uma resposta. Então, o processo de pergunta é essencial. Aliás, né, a filosofia nasce com a pergunta, Sim, né? sim. Os pré-socráticos, tudo. Então, o sistema de aprendizado, ele dá-se através da pergunta, porque a curiosidade, o espanto diante daquilo que está oculto para nós, faz-nos irmos atrás de respostas, né? Sim. Então, o caminho do conhecimento se dá através do questionamento, como bem colocou o pastor, né, Atos 17, versículo 11, que os de Bereia, os bereanos, né, aí os bereana, né, eles eram nobres, porque eles estavam ali conferindo as coisas que Paulo estava ensinando para ver se de fato era daquela maneira. Então, trazendo aqui o gancho para a questão da teologia, às vezes nós vemos um preconceito, né, uma repúdia por parte de alguns líderes, de algumas pessoas quanto à teologia, e às vezes eu fico me perguntando, qual o motivo disso? O que leva eu dizer para a minha igreja, para os meus membros, para que não façam teologia, ou eu pregar contra a teologia? Eu tenho receio das minhas bases? Eu tenho segurança do que eu creio? Porque se eu tenho segurança do que eu creio, do que eu pratico na minha igreja, eu ponho na janela para que todos vejam e possam dizer se está correto ou não. Porque a Bíblia nos incentiva a examinar todas as coisas, né? Sim. Então, as minhas crenças, elas precisam ser testadas, examinadas. E a teologia nada mais é do que reflexão acerca de Deus. Aquele que fala que não deve fazer teologia, ele acabou de fazer teologia. A teologia dele é não faça teologia. Porque teologia é refletir acerca das coisas de Deus, né? E de sua palavra. Então, a reflexão dele é não faça teologia. Já virou uma teologia. Sim. Né? Então, a Bíblia, ela nos cerca de incentivos. O próprio apóstolo Paulo, né, ele nos mostra lá em 2 Timóteo 4,13, quando ele fala para Timóteo, olha, quando você vier, não esquece, hein, por favor, traga minha capa, os pergaminhos e os livros. Então, Paulo, no final do ministério dele, com todo aquele conhecimento, as experiências que ele teve com Deus, todo o seu ministério frutífero, ele chega naquele momento angustiante de fim da vida, ele fala, não esquece os livros. Paulo estava aberto em todo o seu ministério para aprender, para crescer, para ser instruído. Então, veja, ele estava aprendendo de homens. Aqueles escrituras é Bíblia, livros é alguma coisa que alguém escreveu. Então, quando a gente fala assim, não faça teologia porque é de homem, então deveríamos responder para esta pessoa, então não ouça o seu pastor pregar, porque ele é anjo. Ele é um homem que está fazendo teologia no púlpito. Pregar é fazer teologia. Você está explanando os oráculos de Deus, você está refletindo sobre a Bíblia. Isso é teologia também. A diferença é que existe escolas, institutos, onde ali sistematicamente, mas de uma maneira mais didática, apresenta em departamentos os estudos das Escrituras. Professor Danilo, eu quero abordar um outro aspecto, depois vou passar também para o pastor Luciano, ele vai falar de uma outra perspectiva. Mas assim, eu também fiz um curso de teologia numa universidade confessional, mas, por exemplo, a gente tinha que pedir para os professores para a gente fazer uma oração antes da aula começar. E aí eles falavam, olha, a gente não fala nada porque, de repente, pode ter alguém que não queira, né, a instituição e tal. E os alunos se sentiam assim, poxa, mas aqui nós estamos, né, vamos deixar o lado espiritual e tudo mais. Como é que funciona isso nas aulas do irmão? E se o irmão acredita que realmente esse conhecimento acaba sufocando ou apagando esse fogo do espírito? Acho que foi o John Piper que escreveu um livro, um artigo escrito assim, se a teologia que nos faz cantar.
Ou seja, a teologia, ela nos traz vida, ela nos traz alegria, né? Mas lá no Instituto, nós abrimos a nossa aula com oração. Legal. Em sequência, cantamos um louvor. Que legal. Isso. Eu dei aula há mais de 10 anos em vários lugares, sempre orávamos, né? Eu sempre abria com oração, fazia essa questão, né? E quando começamos o Instituto com aulas presenciais, veio no meu coração, cante um louvor também, adore a Deus. Então, nós abrimos a aula com oração, cantamos um louvor e aí entramos na aula. Então, nós devemos ensinar a palavra de Deus sabendo que estamos debaixo da supervisão de um Deus, ao qual nós estamos ali rendendo o nosso culto. Porque se Jesus falou assim, ame a Deus com todo o teu coração, com toda a tua força e com todo o teu entendimento, quando eu estou lá dando aula, eu estou amando a Deus. O aluno que está ouvindo a aula está amando a Deus com o seu entendimento. Então, é uma forma de adorar a Deus, é de servir a Deus. Então, inclusive o que você disse, né, engraçado, sábado passado agora, iniciou uma aluna, no término da aula, ela me procurou assim, e falou assim, professor, parecia um culto. Dava vontade de dar glória a Deus. Não que eu pregue, não que eu dou aula estilo pregador. Não. Totalmente ali equilibrado, dando uma aula. Sim. Mas a revelação da palavra de Deus, das Escrituras, quando ela vem para nós, mostrando a grandeza de Deus que está por trás de sua palavra, traz vida. Sim. Traz vida, não tem como fazer teologia e não amar mais a Deus. Então é a falsa teologia, é aquilo que Paulo fala, cuidado, a falsa ciência. Né? E aí próprio Paulo fala, olha, leve todo o pensamento cativo a Cristo. Sim. Então nós temos que trabalhar com estas coisas. Né? E contra a teologia que esfria o crente, é óbvio, temos que filtrar, como bem disse o pastor, porque existem várias opiniões e várias linhas, né? Aquilo que eu disse. Então, atualmente, por exemplo, no Brasil temos faculdades que seguem uma linha liberal de teologia, né? Que não crê na inspiração, que já não crê em milagres e coisas desse tipo. Então, o líder da igreja, ele tem que estar antenado em teologia, porque se um membro da sua igreja quer fazer teologia, no mínimo você tem que orientar ele, para não procurar uma escola que não vá pregar a palavra, ensinar a palavra de Deus na unção do Espírito, entendendo que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. Então a teologia nada mais é do que refletir sobre esse Espírito que manifestou a palavra escrita para nós. Sim, lá na nossa turma a gente até brincava que aula boa era aquela aula que a gente aceitava Jesus de novo, né? Que era animada, fervorosa, impactante, que é como a teologia deve ser encarada e recebida também. Eu estava aqui... Pode falar, pastor. O Zé estava aqui ouvindo o professor falando e eu me recordei das minhas aulas de teologia. Eu fui formado numa faculdade católica e eu tive um professor japonês, que é um padre, Shigeyuki Nakanoze. E esse padre, ele todas as aulas também iniciava fazendo uma oração do Pai Nosso. E justamente por isso, né, para que a espiritualidade não saísse através do estudo, através do conhecimento. Então, eu acho, estava lembrando aqui, o professor falando, estava lembrando das minhas aulas também. Fundamental. Eu falei aqui, como a instituição que eu fiz não é um seminário, tem outro procedimento, né? Mas normalmente aqueles mais ligados, denominacionais, confessionais, até interdenominacionais, têm uma relação diferente com essa questão também. Pastor Luciano, até para fazer jus ao trabalho dos pentecostais, né? Como eu falei anteriormente desse problema do conhecimento, a gente não pode negar que o pentecostalismo traz aquele fogo, aquela chama do Espírito Santo, que muitos reformados perderam pelo caminho. Então tem muito conhecimento, mas falta, né? Aquele fervor, aquele fogo do Espírito na vida deles. A partir disso a gente pode falar que muito estudo vai dar problema, vai esfriar a nossa fé? Então, foi aquilo da minha fala inicial, né? A pessoa, ela tendo o conhecimento, ela tendo poder, ela tendo acesso à ciência, a dinheiro, ela pode sim se perder, porque na verdade tudo isso vai potencializar um caráter que ela já possui, né? Então, as igrejas pentecostais, por muito tempo, elas foram marcadas por isso, simplesmente pela reunião de oração, por aquele culto onde se buscava o avivamento, os dons espirituais, né? E, na verdade, isso já tem mudado. Isso tem mudado e mudado bastante. De algumas décadas para cá, a gente tem visto que as igrejas pentecostais, os pastores, têm buscado esse conhecimento. Mas alguém pode também trazer essa reflexão. Será que aqueles que um dia... Será que eles também um dia não foram também avivados?
E porque buscaram o conhecimento e esfriaram? Eu acredito que não, porque eu acredito que esse conhecimento ele deve estar em equilíbrio com a busca da piedade, da vida com Deus, da espiritualidade. Eu acho que a pessoa deve sim buscar esse conhecimento acadêmico, mas ela jamais deve deixar de buscar a presença de Deus, que é fundamental para a caminhada. Sem dúvida, o apóstolo Paulo trabalha bastante com essa questão, principalmente quando ele apresenta a graça, né? Inclusive ele fala, né? Porque a gente conhece a graça vai pecar mais, e não é por aí, não é desse jeito que funciona. Irmãos, eu quero abordar um outro aspecto com ambos. A gente tem falado aqui principalmente do conhecimento teológico, né? A gente já falou aqui de aulas, seminários e tudo mais. Mas eu quero entrar no quesito leitura bíblica. Eu vou citar aqui uma pesquisa, se eu não estou enganado, de 2010, feita com pastores. Mais de 50% dos entrevistados, líderes de igreja, falaram que nunca leram a Bíblia toda. Nunca leram a Bíblia, pastores. Bom, se a gente imaginar, então, os membros da igreja, esse número deve ser muito maior. E eu quero que ambos falem sobre isso para a gente aqui, porque, tudo bem, a busca do conhecimento teológico tem crescido. A gente lê muito livro. Na área da filosofia nós estamos bem. Calvino, Armínio, a gente sabe tudo. Mas e da Escritura Sagrada? E da Bíblia? Pastor, como é que o irmão observa isso no seu ministério? O povo gosta de ler Bíblia? Então, Zeca, é uma questão, é triste falar isso, né? Porque nós encontramos pessoas dizendo que querem conhecer mais de Deus e não pegam na Bíblia. E isso tem sido um negócio que tem me atormentado até. Porque nós encontramos pessoas que gastam tanto tempo com as redes sociais, eu não reclamo, não critico, porque cada um sabe de si, né? Mas não consegue dedicar o tempo à leitura, o devocional. E ouvindo isso, eu não sabia desses dados, né? Que pastores, né? Ou seja, pessoas que estão na frente do rebanho, não têm esse conhecimento. Isso, para mim, é uma tragédia. É uma tragédia. Porque o conhecimento teológico, ele é importante, fundamental, mas o conhecimento bíblico, ele é essencial. Ele é essencial. Nós erramos por não conhecer as Escrituras. Então, isso, para mim, chega a assustar. Saber que metade dos pastores que estão em cima do altar liderando igrejas não conhecem. Ou se conhece de uma forma equivocada as Escrituras. E é por isso que a gente vê tantas tragédias acontecendo em altares, igrejas sendo abertas e sem fundamento nenhum, nem teológico e bíblico. O pastor acredita que tem um aspecto cultural envolvido nisso? Por exemplo, a gente sabe que o brasileiro não gosta de ler, né? Não tem como prioridade a leitura. Sim. Tem um pouco disso também? Isso também, né? No Brasil, isso também vai pesar, porque não tem o hábito da leitura. A criança não é ensinada, né? Sim. Desde o começo na sua infância até esse hábito da leitura. E isso é um problema. Isso é um problema e isso reflete não só na sociedade, uma sociedade que não lê é uma sociedade que ela vai sofrer por falta dessa leitura, e também no aspecto da igreja. Sim. Porque uma igreja que não lê, ela é levada por qualquer tipo de vento. Qualquer ensinamento equivocado, a pessoa ela vai embora. E isso é um problema seríssimo, e eu, como sou um pastor que pastoreio igreja, sou um pastor de púlpito também, eu me preocupo muito com isso. Sim. E procuro incentivar a minha igreja à leitura bíblica. Sim, é fundamental essa questão devocional que o pastor levantou aqui. Eu também sou um defensor disso. A gente tem hoje acesso a milhares de planos de leitura que vão poder te ajudar e nortear o seu caminho. Mas se inclusive esses planos forem pesados, muitos capítulos, leia menos, mas leia. Mas leia, que seja um capítulo por dia. Ele já vai te alimentar, já vai te ajudar, já vai te instigar no outro dia ler um pouquinho mais. O que não pode é ficar sem ler realmente, que infelizmente é o que a gente percebe. Professor Danilo, eu quero que o irmão responda essa questão também, sobre uma outra ótica, né, mais ligada à sala de aula. O que os alunos pedem mais? Livros para leitura da teologia sistemática e de outras ideias, ou referência bíblica sobre aquilo que o irmão está ensinando? Ali no Instituto Bereano, no curso presencial, nós também vendemos muitos livros, tem uma pequena biblioteca ainda, mas tanto Bíblia, eles adquirem bastante, livros de teologia, mas você percebe, né, que o que mais
tem ali de necessidade para eles no momento é o conhecimento do texto. Então, comentários, dicionários, enciclopédias, porque eles querem entender o texto, né? Ou seja, o texto bíblico ser entendido é de fundamental importância, né? Então, óbvio que tem dentro da teologia várias outras áreas que não trabalham dentro com teologia bíblica, exegética, sistemática direto, né? São outras áreas que fazem parte do ministério, que fazem parte do campo do conhecimento teológico, que são importantes também. Mas a preferência, sem dúvida, né, é para conhecer o texto bíblico. O conhecimento do texto bíblico, ele é fundamental, né? Foi citado aquele momento que você colocou para o pastor, sobre os fariseus que estudavam tanto e foram repreendidos por Jesus, né? Mas Jesus falou para eles, né? Vocês errais por não conhecer as Escrituras. Então, a questão é conhecer, de fato, o texto, né? O significado do texto. Então, isso é de primordial importância. Então, não é simplesmente ler, é entender o que está lendo. É o que Filipe disse para o eunuco, né? Entendes o que lês? Sim. Como que eu vou entender se ninguém me explica? Então, teologia é uma parte da necessidade da igreja. É a explicação do texto, né? Então, quando eu me dobro a ler um livro, eu estou colocando sobre mim a humildade de que eu não sei todas as coisas, né? E que eu preciso me dobrar diante da vida daqueles que eu creio que são filhos de Deus, crentes em Cristo, que tiveram ali o seu chamado ministerial para passarem anos de suas vidas pesquisando um assunto e registrando. Então, eu reconheço que Deus age através da vida daquelas pessoas. Isso é humildade, é corpo de Cristo. Sim. É entender que Deus distribuiu os talentos e dons para benefício da igreja. Então, aí eu leio aquele livro e sou edificado pelo que ele escreveu, né? Então, esse é um exercício de humildade. Teologia é um exercício de humildade, né? A teologia que te afasta de Deus, você tem que fugir dela, porque alguma coisa está errada com ela, né? Então, a teologia ela tem que te fazer cantar, ela tem que te aproximar de Deus em alegria, em adoração. Essa é uma forma mais apropriada. Esse erro de não ler a Bíblia eu cometi no começo dos meus estudos. Eu me converti com 17 anos, eu amei a Bíblia, eu li ela em 6 meses, eu devorei a Bíblia. E lia muito a Bíblia. E logo na sequência, eu me matriculei com 18 anos. Só que eu comecei a ler muito livro de teologia e todos eles têm referência, né? Versículo tal, versículo... E aí eu queria ler os versículos. E aí, da minha cabeça, imatura, eu já estou lendo essas referências na Bíblia, não preciso ler a Bíblia devocional, né? E fiquei alguns anos sem pegar uma leitura devocional diária, mas só lendo teologia, porque às vezes o livro cita versículo, eu falava, estou lendo a Bíblia junto. Certo. Até que então, né, veio ali um reconhecimento e eu fui colocando a Bíblia no centro cada vez mais, né? Então hoje, pela graça de Deus, quando eu acordo de manhã, no meu momento, a primeira leitura é a Bíblia. Sim. Aí depois eu passo para os livros de teologia. Então a Bíblia ela tem prioridade. Eu tenho que reconhecer que toda a fonte da minha teologia, do meu pensamento, da minha vida, está pela palavra de Deus. Então ela tem o centro, né? Os primeiros minutos que meus olhos vão estar lendo é o texto da Bíblia. E depois eu gasto ele com os outros livros. Muito bacana. Inclusive, eu já fiz essa citação aqui no programa do reverendo Ageu Magalhães, ele falando, né? Antes de você perguntar ao seu pastor alguma indicação de livro, pergunte-se se você lê a Bíblia. Sim. Se você tem esse hábito, porque senão não adianta. Nós vamos colocar outras coisas. É por isso que muitas vezes a gente vê doutrinas baseadas nas filosofias ou nos pensamentos teológicos e pouco no texto. Se você parar e ler o texto, de repente aquela sua filosofia não vai se encaixar nele. Aí tem muito problema, tá bom? Pastor Luciano, como é que o irmão percebe isso no dia a dia da igreja, do corpo de Cristo? O irmão é pastor, pode falar da sua comunidade, mas até abrir um pouquinho essa visão da experiência do irmão. A igreja pede esse tipo de ensino, esses cultos de ensino, ou o irmão percebe ainda que é mais uma questão do sentir, da experiência, de louvores e tudo mais? Bom, pela minha experiência, né, na minha experiência pastoral, a minha igreja ela é ensinada a buscar esse tipo de conhecimento. Nós temos um seminário teológico dentro da igreja, né? Então nós buscamos justamente dar à igreja não só o conhecimento bíblico, as pregações, um tempo ideal para as pregações, mas nós também incentivamos que esses venham buscar o conhecimento teológico. Então, nós temos um seminário teológico dentro da igreja, nós temos as aulas, suspendemos agora por conta da pandemia as aulas, porque elas são presenciais, mas nós incentivamos isso. Então, se for
eu usar a minha igreja, eu vou usar justamente isso. É uma igreja que eu busco passar esse conhecimento e eu incentivo que eles venham buscar a leitura, que eles venham buscar também um seminário teológico. Mas eu tenho essas aulas lá, eu tenho uma sala de teologia na minha igreja. Quantos por cento da igreja estão lá assistindo, participando? Uma parcela pequena. Isso também é triste, mas é uma realidade. Eu tenho o corpo de obreiros da igreja. Desse corpo de obreiros, quantos participam? Quantos estão interessados em buscar esse conhecimento? Uma minoria. Então, nós temos o acesso, nós temos o conteúdo, nós temos o espaço para se fazer isso, mas, infelizmente, culturalmente, as pessoas elas não têm esse interesse de buscar, né? Por mais que o pastor incentive, existe uma parcela que busca, mas não é a totalidade ainda, infelizmente. Professor Danilo, o irmão até comentou em uma das suas respostas, mas reforça aí para a gente, realmente vem crescendo esse interesse na busca pelo preparo teológico, o irmão percebe isso, salas mais lotadas, mais alunos frequentando, tem essa crescente? Sim, tem crescido bastante. Agora que esses meses de pandemia, todas essas questões, obviamente, né, que o pessoal está muito mais cauteloso, mas gradativamente tem crescido, né? Eu trabalho diariamente atendendo pessoas interessadas em estudar teologia, de cursos online ali, pelas redes sociais e conversando, e é muito comum, eu preciso de teologia, eu quero aprender mais, eu quero aprender. Então, é uma sede, algo que está sendo, pela graça de Deus, disseminado nas igrejas, e aí predominantemente, pentecostais do ambiente que eu estou falando, predominando essa necessidade, esse anseio de querer estudar a palavra de Deus. Agora, o que se percebe numa parte também, por enquanto, eu acho que a gente está numa pré-fase ideal, né? Que está muito ainda no romantismo, no sentido de que eu preciso, mas eu não me movo. Entende? O primeiro passo foi dado. É reconhecer, é valorizar, entender que é importante, sim, mas ainda, às vezes, se sentir tímido, né? Porque, como qualquer coisa que nós vamos fazer na vida, denota tempo. Sim. Tanto em âmbitos mais variados, né? Você precisa se concentrar, você vai ter que se desprender financeiramente de um recurso aqui, outro ali, você vai precisar fazer isso. Quando eu estudava, né, eu tinha um professor que lá adotava livros, né? Para cada matéria, né? E o professor falava assim, estão achando o livro caro? Quanto que vocês estão pagando no McDonald's? Quantas pizzas que vocês comem por mês? Né? Então, economiza uma pizza por mês que você compra o livro da matéria. Então, nesse sentido, nós temos que entender, se eu entendo que a preparação teológica para o meu ministério, ela é essencial, então eu tenho que dar uma certa prioridade para ela, para que conduza com aquilo que eu entendo que é prioridade para a minha vida, né? Então, tem crescido muito a procura, graças a Deus, no sentido de que a igreja está se preparando melhor. Quando a gente vê lá em Mateus 28, Jesus comissionando a igreja, né? Olha, vai, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí a gente para. Vírgula, ensinando-os a guardar todas as coisas. Então, o papel da igreja não é só batizar, é ensinar, é discipular, é formar o caráter de Cristo nas pessoas, né? E isto dá trabalho, dá trabalho. Inclusive, esses dias aqui no Vejam Só, um dos convidados falou exatamente sobre esse texto, dizendo que muita ênfase se dá no id, né? É um imperativo e tudo mais. E ele falou que a grande ensino desse texto é o fazer discípulos. Tá discipulando essas pessoas, né? Isso toma tempo, né? Toma tempo de tanto aquele que vai ensinar e aquele que também quer ser ensinado. Isso vai demandar tempo. E as pessoas nem sempre estão dispostas a isso. Não são todos que estão dispostas a renunciar, a abrir mão, a deixar o telefone de lado, a deixar o lazer de lado, às vezes, e se dedicar à escritura, ao conhecimento. Hoje, com cursos online, nós temos aí uma imensa facilidade, né? Para poder estar estudando de onde estiver, de uma maneira mais dinâmica, né? Mas os cursos presenciais também têm aí prevalecido ainda, permanecido e tendo grande utilidade, né? E eu presencio, né? Tanto do online quanto do presencial, alunos que se sacrificam, né? Nossa escola está aqui no centro de São Paulo, eu tenho alunos que demoram mais de 2 horas, quase 3 horas para ir embora quando acaba a aula, entende? Então, assim, eu olho e eu vejo assim,
o amor, né? Pelo conhecimento, pela obra de Deus, pelo chamado que eles têm, né? Tanto que uma das nossas frases é: atendi ao chamado, eu faço teologia. Então, no sentido de que se eu entendo que o meu chamado é ministerial, o meu ministério é baseado no quê? Se é baseado na palavra, no mínimo eu tenho que me esforçar um pouco mais para poder compreender esta palavra. Sem dúvida. Inclusive, o pastor Ronaldo Lidório tem uma experiência muito marcante com isso. Ele que é um missionário muito reconhecido, e na época que ele trabalhava na África, uma tribo lá em Gana, ele falou que em um dos cultos uma mulher veio de uma tribo vizinha, 3 ou 4 dias de caminhada, e ali ela ouviu a pregação do evangelho e foi embora. No meio do caminho, ele esqueceu o texto bíblico que o Ronaldo tinha pregado, e ela voltou. Poxa, pastor, eu esqueci, qual que é? Aí ele falou, ela foi, gravou e só saiu de lá depois que tivesse com o texto gravado, né? O que mostra realmente essa sede e essa necessidade de investir tempo, vai demandar, às vezes financeiramente, tudo mais, tudo isso faz parte desse avanço aí também no conhecimento. Antes de encerrar, e infelizmente o nosso tempo está acabando aqui, eu quero colocar pelo menos uns 3 comentários aí no ar e depois o resultado da nossa enquete. Eu quero começar com o comentário do Samuel San. Ele fala o seguinte, depende do tipo de conhecimento que é adquirido. Eu imagino que ele estava fazendo uma distinção ali entre esse conhecimento secular, conhecimento teológico, que a gente conversou bastante aqui durante o bate-papo, Samuel. O comentário da Aline Araújo, ela fala, se o conhecimento vier da fonte certa, vai nos aproximar de Deus. O professor Danilo falou bastante sobre essa questão também. E o último comentário, para a gente encerrar, o Sandro Correia. Ele falou o seguinte, na realidade, o que nos afasta de Deus é a falta de conhecimento. E de fato, Sandro, eu também concordo contigo, eu acho que o problema maior é não conhecer, muito mais do que conhecer, e a gente não deve basear a nossa experiência pelas dos outros. Então, se aconteceu com alguém, não significa que vai acontecer com você também. Então, vamos lá no resultado da nossa enquete aí. A pergunta que a gente fez foi a seguinte: é verdade que mais conhecimento nos afasta de Deus? 8% responderam que sim, que é verdade. 92% dizendo que não. Eu quero que os irmãos comentem bem rapidamente, que o nosso tempo já está se encerrando. É óbvio que o público do Vejam Só é diferente, já assiste quem quer buscar um conhecimento. O professor Danilo observa essa quantidade de gente, professor, buscando mais conhecimento? Observo. Agora, esses 8%, às vezes faz muito barulho, né? Dá medo. Mas o que eu tenho que dizer é que tem que ter muito mais medo a falta de conhecimento. Sim. Essa pouca porcentagem que se afastou de Deus devido ao falso conhecimento, a base errada de conhecimento, não se compara ao tanto de pessoas que foram prejudicados na história pela falta do verdadeiro conhecimento. E o tanto de gente que hoje pode ser levada a erro, engano e se afastar da presença de Deus porque não tinha bases do verdadeiro conhecimento. Então, o mal, né, ele é muito maior. Pode se afastar de Deus, se basear-se no falso conhecimento? Pode, mas é bem pouquinho. E aí, pastor Luciano, como é que o irmão observa isso? Realmente essa porcentagem corresponde aí com a realidade? Então, é exatamente a fala do professor, né? Isso é um mínimo, né, que a gente percebe, mas algo tem que ficar muito claro. Nós estamos vivendo um período onde o falso conhecimento, a falsa teologia, ela tem feito um barulho muito grande. Então, tem sido cada vez mais necessário, sim, buscar o conhecimento, mas o conhecimento verdadeiro, né? Nós estamos vivendo numa época que o espírito do anticristo tem levado muitas pessoas ao engano. Então, de fato, nós devemos, sim, buscar esse conhecimento verdadeiro. Muito bacana, espero que esse programa, esse bate-papo, te instigue, te incentive a continuar no estudo ou a iniciá-lo, tá bom? Se aprofundando nos mais variados temas aí relacionados ao pensamento teológico. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, um forte abraço e olha, amanhã nós estamos de volta com mais uma edição do programa Vejam Só. Até lá!